Ananias! Oi! Acabei de almoçar, rapaz, eu pensei assim, vou passar lá e convidar o meu amigo para tomar um café. Ah, mas deixa que o café é por minha conta, viu? Pronto. E aí, o pessoal lá aprovou meu orçamento? Amanhã ou depois eles te dão a resposta. Ah, tá certo. Hoje lá na empresa, rapaz, tá uma confusão danada, tá todo mundo atrapalhado. Sabe? O pessoal lá da produção, eles me disseram que por um erro de planicidade foram feitas algumas peças, sabe? Fora do limite de tolerância. Tolerância. Sabe que foi muito bom você ter falado nisso? Porque esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer o conceito de erro, os tipos de superfícies, perfis e cortes, e conhecer as notações e simbologia. Sabe, Vitorino, apesar do alto desenvolvimento tecnológico, ainda é impossível conseguir superfícies perfeitamente exatas. É por isso que existe o limite de tolerância. E assim mesmo o pessoal erra. Ah, mas isso é comum, né? Uma falha no processo de usinagem, nos instrumentos ou nos procedimentos de medição e pronto, a peça fica com erro de forma. E isso é apenas o começo do que a gente vai ver hoje. Nossa teleaula está começando. Tem uma coisa que a gente precisa conhecer para entender a tolerância. Ah, já sei. A minha sogra. Sem brincadeira. A gente precisa entender o conceito de erro de forma. O erro de forma corresponde à diferença entre a superfície real de uma peça e a superfície geométrica. Olha aqui. A forma desse cilindro será aceitável quando cada um de seus pontos for igual ou inferior ao valor da tolerância dada pelo desenho. E como é que a gente descobre se a forma está correta? Medindo. A diferença de forma tem que ser medida perpendicularmente à forma geométrica teórica. A gente tem que tomar cuidado para que a peça esteja corretamente apoiada no dispositivo de inspeção, para não se medir um valor falso. Miguel, essa daqui é a peça com erro de forma? É, um erro de forma, ele pode ser ocasionado por vibrações, imperfeições na geometria da máquina, defeito nos mancais, árvores, etc. Eu posso saber como é que o Sherlock aí descobriu esse erro de forma? Bom, esse erro, ele pode ser detectado com essa régua de controle. Agora, os erros de forma, eles podem ser detectados e medidos com instrumentos convencionais de controle como micrômetros, comparadores e até aparelhos específicos de alta resolução para quantificar e qualificar desvios. Mas para entender melhor o erro de forma, vamos conhecer algumas definições recomendadas pela NBR 6405/86. A superfície real é essa aqui, que separa o corpo do meio ambiente. Superfície geométrica é a superfície ideal prescrita nos desenhos e isenta de erros, como nessa superfície plana, nessa superfície cilíndrica ou nessa esférica. Superfície efetiva é a superfície levantada pelo instrumento de medição. É a superfície real deformada pela imprecisão do instrumento. Olha, Sofia, eu só não entendi como é que a gente examina essas superfícies. Com o instrumento adequado, a gente examina um corte da superfície de cada vez. Então vai ficar assim. Perfil real é igual a corte da superfície real. Perfil geométrico é igual a corte da superfície geométrica. E perfil efetivo é igual a corte da superfície efetiva. Ah, acho que eu entendi. A diferença entre perfil efetivo e perfil geométrico são os erros apresentados pela superfície em exame, tá certo? Entendeu mesmo, Caio? E os erros são divididos em dois grupos. Os erros macrogeométricos, que são as ondulações, conicidades, ovalização, que são detectáveis por instrumentos convencionais. E os erros microgeométricos, que são definidos como rugosidade e são detectáveis por rugosímetros ou perfiloscópio. Agora, Vitorino, a gente vai ver uma coisa fundamental quando o assunto é tolerância: notações e simbologia. Dá uma olhada nessa tabela que vai ser muito útil para a gente. Características afetadas pelas tolerâncias. E tem alguns símbolos também
Esta tabela, que você pode encontrar no seu livro de estudos, mostra para a gente a forma por elemento isolado, a orientação por elemento associado e a posição por elemento associado, e os símbolos para a interpretação dos desenhos. Retilineidade? Que diacho é isso? Retilineidade é a condição onde cada linha deve estar limitada dentro do valor de tolerância especificada. A retilineidade é representada por este símbolo. Se antes do valor da tolerância aparecer o símbolo do diâmetro, o campo de tolerância será limitado por um cilindro T. Olha, aqui fica fácil de ver o desenho e interpretar. Aqui, na representação desse eixo, a gente vê o campo de tolerância limitado por um cilindro T. Aí, o eixo de 20 milímetros de diâmetro deverá estar numa zona cilíndrica de 0,3 de milímetro de diâmetro. Agora vamos ver um outro exemplo aqui. Se a tolerância de retilineidade for aplicado nas duas direções de um mesmo plano, o campo de tolerância da superfície será de 0,5 de milímetro na direção dessa representação e 1/10 de milímetro na direção dessa outra representação. Ô, Sofia, na hora de medir a retilineidade disso aqui deve ser uma complicação, né? Não, o método de medida é muito simples. O relógio comparador, ele se movimenta sobre a superfície a ser medida. Tá vendo? Agora eu quero saber se você olhou bem no seu livro de estudos a tabela. Que símbolo é esse aqui? Esse aí é planeza, com certeza. Tá certo. E que objeto dentro do laboratório pode ajudar a gente a medir a planeza de uma peça? Ué, para ajudar a medir planeza só pode ser o desempenho. Acertou. Mas olha aqui para entender melhor. A planeza é a condição onde toda a superfície deve estar limitada pela zona de tolerância, compreendida entre dois planos paralelos e distantes de acordo com a tolerância. Bom, Ângela, para a gente não se embaralhar, é melhor a gente ir devagar com esse negócio de tolerância dimensional e planeza. Que nada. Isso é fácil, dá uma olhada aqui que é bico. Nesse desenho, por exemplo, quando não se especifica a tolerância de planeza, admite-se que ela possa variar, contanto que não ultrapasse a tolerância dimensional. Quer dizer, se eu receber uma peça como esta, o comprimento dela pode variar de 44 milímetros e 80 centésimos a 45 milímetros. É, isso mesmo. Se não for especificada a tolerância de planeza, o que vale é a tolerância dimensional. Olha, e você não pode reclamar, hein? Mesmo em peças abauladas como essa aqui. Nesta representação, a gente pode ver que a tolerância de planeza é independente da tolerância dimensional, especificada pelos limites da medida. Então, a zona de tolerância, ou planeza, pode variar de qualquer maneira dentro dos limites dimensionais e, mesmo assim, satisfazer as especificações da tolerância. É isso mesmo. E nesta representação, a zona de tolerância está definida por dois planos paralelos, separados por 0,05 de milímetro. Sabe, Vitorino, na sua empresa, que fabrica muitas máquinas ferramenta, a tolerância de planicidade ela é muito importante. E o que ocasiona os erros de planicidade? E você, também não sabe? Então fique por dentro. Os erros de planicidade acontecem por causa da variação de dureza da peça ao longo do plano de usinagem, desgaste do fio de corte, deficiência de fixação da peça durante a usinagem, má escolha dos pontos de locação e fixação da peça, folga nas guias da máquina e tensões internas do material. É importante a gente saber que as tolerâncias de planeza normalmente aceitas são de 1 a 3 centésimos de milímetro para torneamento, 2 a 5 centésimos de milímetro para fresamento e 5 milésimos de milímetro a 1 centésimo de milímetro para retífica. Agora a gente vai falar sobre circularidade. Circularidade é a condição onde todo e qualquer círculo ele deve estar dentro de uma faixa definida por dois círculos concêntricos, distantes no valor da tolerância especificada. O campo de tolerância em qualquer seção transversal é limitado por dois círculos concêntricos e distantes 0,5 de milímetro. E o contorno de cada seção deve estar compreendido numa coroa circular de 1/10 de milímetro de largura.
Se o erro de forma estiver dentro das tolerâncias dimensionais, não será necessário especificar tolerância de circularidade, porque o erro pequeno não interfere na montagem e funcionamento da peça. Em alguns casos, como os cilindros dos motores de combustão interna, a tolerância dimensional não seria suficiente para garantir o bom funcionamento da peça. Por isso, é necessário especificar a tolerância de circularidade, que tem que ser estreita para evitar vazamentos. E como é que se mede a circularidade? Bom, o erro de circularidade ele é verificado em produção com um dispositivo de medição entre os centros. Se a peça não puder ser medida entre centros, a tolerância será difícil de ser verificada, por causa da infinita variedade de erros de forma que podem acontecer e pela dificuldade de se estabelecer uma superfície padrão para comparação. Geralmente, usamos um prisma em V e um relógio comparador, ou um relógio comparador que possa medir 3 pontos. A medição mais adequada de circularidade é feita em aparelhos especiais utilizados em metrologia. A linha de centro de giro é perpendicular à face da peça e passa pelo centro determinado por 2 diâmetros perpendiculares da peça. Para torneamento, o valor de circularidade vai até 1/100º de milímetro. Para mandrilamento, de 1/100º a 15 milésimos. E para retificação, de 5 milésimos a 15 milésimos de milímetro. Bom, Miguel, agora está na hora da gente falar sobre... Cilindricidade. Ah, como é que você adivinhou? Pelo símbolo. Ah. Bom, vamos lá. A cilindricidade é a condição em que a zona de tolerância especificada é a distância radial entre 2 cilindros coaxiais. A superfície considerada tem que estar entre 2 cilindros coaxiais, cujos raios diferem de 0,2 de milímetro. A circularidade é um caso específico de cilindricidade, no que se refere à seção do cilindro perpendicular à sua geratriz. A cilindricidade se divide em tolerâncias admissíveis na seção longitudinal do cilindro, que corresponde à sua conicidade, concavidade e convexidade, e tolerância admissível na seção transversal do cilindro, que corresponde à circularidade. Para medir a cilindricidade, o método é esse, olha. A peça é medida nos diversos planos de medida e em todo o comprimento. A diferença entre a indicação máxima e a mínima não deve ultrapassar a tolerância especificada em nenhum ponto do cilindro. Bom, agora a gente vai conhecer a forma de uma linha qualquer e a forma de uma superfície qualquer. Na forma de uma linha qualquer, o campo de tolerância é limitado por 2 linhas envolvendo círculos com diâmetros igual à tolerância especificada. E na forma de uma superfície qualquer, o campo de tolerância é limitado por 2 superfícies envolvendo esferas com diâmetros igual à tolerância especificada. Em outras palavras, na forma de uma linha qualquer, em cada secção paralela ao plano de projeção, o perfil deve estar compreendido entre 2 linhas envolvendo círculos de 0,4 de milímetro de diâmetro e centrado sobre o perfil geométrico correto. Na forma de uma superfície qualquer, a superfície considerada tem que estar compreendida entre 2 superfícies envolvendo esferas de 0,2 de milímetro de diâmetro centradas sobre o perfil geométrico correto. Bom, chegamos ao fim da teleaula de hoje. Olha, mas não vai ter tolerância para esquecimento não, hein? Portanto, fique de olho na revisão. Até a próxima teleaula. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o conceito de erro de forma e suas causas. Conheceu as características afetadas pela tolerância, como a retilineidade, a planicidade, a circularidade, a cilindricidade, a forma de uma linha qualquer e a forma de uma superfície qualquer. Bem, Aranhas, deixa eu ir embora, porque ainda tem um dia muito longo pela frente. Tchau! Tchau, Vitorino. Bom, eu sei que você também tem um dia longo, mas reserve um tempinho para abrir o seu livro de estudos e resolver os exercícios. Na nossa próxima teleaula tem mais. Bons estudos e até lá!